Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Eu fico muito alegre quando eu venho à casa de meu Pai. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade. E se assim for permitido, agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, o anjo dessa igreja, o presbítero Zacarias. Deus abençoe o corpo de obreiros que está à minha retaguarda, o meu amigo líder de jovens, Josemiro, obreiro da Casa do Senhor, que me convidou. Deus abençoe também. Aqui estão também alguns amigos meus do colégio, Juliana, que é regente, Deus abençoe. A Rebeca, Deus abençoe. Deus abençoe também o grupo de jovens local, toda a congregação local, todos os irmãos também. Está ali o irmão Marcelo, grande amigo meu da minha família. Deus te abençoe, querido. Queridos, antes de abrir a Bíblia e meditar com os irmãos, rapidamente, eu passei 10 anos em cegueira espiritual. O diabo dominou minha mente, blindou minha mente para que eu servisse a outro artista. E assim eu fiquei por 10 anos querendo imitar esse artista, que já morreu há muito tempo. E enfim, no ano passado eu já queria imitar ele para poder ganhar dinheiro. E assim eu fui pela internet, querendo viajar para fazer show, etc. E assim foi. Só que tem um porém. Jesus para mim tinha outro plano para a minha vida. E ele sempre usava os usados para mim. Eu dentro da igreja fazendo isso, com idolatria. E aí Deus sempre estava usando, dizendo: filho, tu vai ser pregador, pode parar. Tu vai ser futuro pastor, pode parar. Tu vai ser meu vaso, pode parar. E eu não dei ouvidos. Só que quando foi em janeiro deste ano, sabe o que aconteceu? Jesus causou uma situação, me cercou, e hoje eu estou aqui atendendo ao chamado do Senhor para a minha vida. Já quero começar dizendo que nada do que o Senhor prometeu a você, jovem, será impossível. Não tem homem, não tem barreira, não tem inferno, não tem demônio, não tem ninguém, não tem anticristo, não tem nada que possa impedir o chamado de Deus para a vida de vocês. Queridos, abra comigo, você que trouxe para exemplar na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo de número 6. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 3. Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 3 até o 7 somente. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, ou importante ministério. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia. 6. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes orando lhe impuseram-lhe as mãos. 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos, eu estava meditando de manhã cedo, e Deus me deu a palavra em um dos meus sermões em Atos 6, que fala sobre Estevão, submetido ao título Seja um Estevão. Eu quero começar explicando sobre o livro de Atos e a igreja primitiva. Vamos de contexto em contexto para que os irmãos possam chegar no ponto onde Deus quer. O livro de Atos, basicamente, ou literalmente falando, é basicamente a história da igreja primitiva do Senhor. Depois da ascensão de Jesus, Jesus é assunto aos céus, e Marcos 16:15 deixa a ordem clara para os apóstolos que eles nos passaram, e de pregar o evangelho a toda criatura. Deixou a ordem, subiu e está à direita de Deus. E assim, o crescimento da igreja fica responsável nas mãos de Pedro e João.
E Jesus deixou responsável por Pedro, a igreja. Pedro, tu é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha casa. Então, feito isso, Atos 1,14, a gente vê os discípulos e apóstolos orando à espera da promessa, porque Jesus deixou uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba que na parte em que oraram, não receberam a promessa no mesmo dia, na mesma hora. Foi uma coisa muito antes. A profecia do derramamento do Espírito sobre toda a carne veio antes, muito antes de Jesus. No Velho Testamento, Joel, Malaquias, Isaías profetizaram sobre o derramamento do Espírito Santo. Diferente de alguns crentes que, quando oram, esperam e aguardam receber a vitória no momento que estão orando. Na mesma hora que estão orando, querem uma resposta, querem a vitória logo de cara. Só fica me dá, Senhor, e nada. Não se pode esperar, não se pode orar esperando alguma coisa. Você ora porque você precisa. Você ora porque se você não fizer isso, você morre. O crente precisa orar, porque senão ele morre espiritualmente. Crente que não ora, ele cai. Crente que não ora, ele morre. Crente que não ora, ele perece. Em Atos 1,14, repito, vemos a igreja orando em união, todos em união. Diferente dos católicos que adoram a Maria, em Atos não vemos ninguém adorando Maria, vemos Maria adorando. Mais uma vez, vemos a igreja orando. E no próximo capítulo 2, vemos o derramamento do Espírito, o dia de Pentecostes, o 5º dia da colheita. E esse derramamento, esse Pentecostes, era o que os apóstolos precisavam para poder exercer o seu ministério. Se eles estivessem vazios, incapacitados, não poderiam executar a ordem de Jesus, não poderiam executar o que Deus ordenou. E só na introdução aprendemos já 2 lições: oração, que é busca, e capacitação, que é enchimento. Você ora para ser cheio do Espírito Santo. Eu te garanto que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu não saí da minha casa para pregar a teologia da prosperidade para você. Não saí da minha casa para brincar com os irmãos. Não saí da minha casa para pregar falsa doutrina e heresia. Eu vim aqui para falar de Jesus. Vim aqui para falar do Espírito Santo. Vim aqui para falar do poder de Deus. Vim aqui para falar da cruz, da salvação, da santidade e da palavra de Deus que leva aos céus. O pentecostalismo, a Bíblia diz que todos estavam assentados em oração, louvando a Deus e esperando o enchimento do Espírito. E todos começavam a falar em outras línguas. E sobre cada um deles, individualmente, era derramado o poder de Deus, o dom das línguas. E eu preciso dar um contexto sobre o que é pentecostalismo. Nós, reformadores pentecostais, os pais da igreja, deixaram bem claros no seu testemunho e na história da igreja primitiva do que é de fato o avivamento verdadeiro, o poder de Deus, o pentecostalismo. O verdadeiro Pentecoste não é pega na mão do irmão e roda, não é fecha a Bíblia e vamos voar, não é roda e sai da igreja, não. Isso não é poder de Deus. Pentecostalismo não é vassoura da unção, pó da unção. Pentecostalismo não é fecha a Bíblia, pega na mão e bora rodar o púlpito todo. Não. Poder de Deus. Pentecostalismo é oração, é enchimento, é capacitação, é dom das línguas, moderação, equilíbrio, amor, fruto do Espírito. Isso é pentecostalismo. Depois de Atos 2, os apóstolos começam já a fazer milagres e curas entre o povo e anunciar o Messias, coisas que perante os judeus era algo herético na visão deles. Em Atos 5,17 vimos já a igreja sendo perseguida. A fúria de Roma perseguia muitos cristãos e perseguiu-os.
o impediam de fazer culto nos lares, o impediam de professar a sua fé, o impediam de curar, de falar sobre o tal Messias, que para eles eram o carpinteiro que morreu e sumiu. Mas para os crentes, para os cristãos, para a igreja, para quem crê em Jesus, na sua ressurreição, é o Messias ressuscitado, o Filho de Deus, que se sacrificou por mim e por você. Depois disso, temos a escolha dos 7 homens, Atos 6. Perdão, preciso de falar que em Atos 4, Pedro e João são levados aos sinédrios, uma espécie de juizado, porque eles curaram o aleijado, e todos ficaram perplexos e julgaram ele e o ameaçaram: olha, Pedro e João, se vocês continuarem a dar glória a Deus alto por aí, vão ter que prender vocês, ou até matar se necessário. Se vocês ficarem conversando sobre Jesus, vão ter que prender vocês novamente. Se vocês ficarem pregando sobre alguém que ressuscitou ao terceiro dia, que é o Filho de Deus, vão ter que prender vocês ou matar se necessário. Ameaçaram. Só que tem um porém: apesar de muitos mártires, apesar de muitos cristãos serem mortos, dos 12 apóstolos, menos um, forem assassinados pelo cristianismo, a igreja não parou. É como diz o hino: o Coliseu não parou a igreja, a fúria de Roma não parou a igreja, os imperadores de Roma não pararam a igreja, os reis não pararam a igreja, a ira dos descrentes não pararam a igreja, os leões do Coliseu não pararam a igreja, e nem vai parar. Sabe por quê? Temos algo chamado Bíblia. Enquanto cristão tiver a palavra cravejada no coração, nada para o crente. A única coisa que pode calar o crente é matando ele, e ainda se matar, lá na glória, vai continuar dando glória a Deus e aleluia. Ameaçaram Pedro e João, mas continuaram. Em Atos 6 vemos que os apóstolos estavam uma espécie de confusão. Por quê? Se você ler Atos 6, você vai ver que os apóstolos não poderiam se comprometer completamente em servir as mesas, as viúvas, os pobres e pregar. Não poderiam. Muito cargo. Cristão é cristão, é fervoroso, mas não é de fé. A gente sabe disso. Então escolheram 7 homens. Se você não tem, você vai ver aqui 7 homens de quê? Boa reputação, bom testemunho, caráter, e o que? Cheios do Espírito Santo. Repita comigo, jovens também. Cheios do Espírito Santo. Escolheram 7 homens cheios do Espírito. Perceba que no início do capítulo ele diz: escolham entre vocês. Não foi de fora, não foi do Egito, não foi de Samaria, não foi da Ásia Maior ou Ásia Menor do Brasil. Escolham entre vocês. Era entre os irmãos, não era de fora. E aí então o ministério de fato começa. A igreja, os discípulos começam a crescer cada vez mais. Já no versículo 7 vemos que Estevão pregava e realizava maravilhas, só que era contra a sinagoga dos judeus religiosos. Presta atenção: judeus que não acreditaram, e a maioria até hoje não acredita no cristianismo, não acreditam no Messias, no Filho de Deus ressuscitado. Só que tem um porém: Estevão pregava e ele disputava com a sabedoria que Estevão tinha. A Bíblia diz que Estevão operava grandes maravilhas entre o povo, pregava, curava, operava sinais, demonstrava o poder de Deus. Isso tudo porque quem pegou eram cheios do quê? Tudo isso porque eram cheios do Espírito. Precisamos lutar para todos os dias sermos cheios do Espírito Santo. Mas como eu faço isso? Pegue o exemplo de Daniel, pegue o exemplo dos 3 jovens na fornalha, pegue o exemplo de Atos 1,14. É a oração, é a renúncia, fruto do Espírito.
É negando a carne. E como nega a carne, Valdir? Como é que mata a carne, Valdir? Com oração, com jejum. É assim que se mata. Não é lutando contra si mesmo. Porque se você lutar contra si mesmo, vai ser pior. Fala com experiência. Peça ajuda a Jesus. Nós somos fracos, totalmente independentes da graça e do enchimento do Espírito. Se não for pelo enchimento do Espírito, vai ser pelo quê? Vai ser por nós, pedaços de carne, de pó, que andamos por aí e que sem Jesus somos piores do que os demônios? Eu sei que vai ser difícil dar aleluia com essa mensagem, mas é uma verdade. Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. E alguns ficam no banco. Aqui tá bom demais, eu já vou da igreja, sai da igreja. Aqui tá bom demais para mim. Não quero fazer missões, não quero pregar, não quero fazer nada. Aqui tá bom demais. Só sentar e ouvir a mensagem tá bom demais. Negativo. Ide e pregai. Deus te chamou para alguma coisa e você tem que despertar isso. Paulo diz a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Todos nós temos um dom, irmãos. Todos nós temos um chamado. Precisamos despertar constantemente. Falando em oração, vou ter que falar isso aqui. Alguns adolescentes e alguns jovens e alguns irmãos da igreja não gostam muito de orar. Hoje em dia é uma dificuldade para saber de fato o que é oração. Vamos supor, o culto começa às 7 horas. Aí se você chega na igreja às 6h30. Aí vem aqueles que não gostam de orar. O culto não começou. Bora roubar o Wi-Fi. Bora ficar lá fora. Bora ir ali. Bora beber uma água. Bora ficar no banheiro. Bora ficar indo pra lá. Bora sentar aqui nessa lá. Come na Bíblia. Não. O culto não começa depois da oração. O culto começa desde o primeiro crente está orando na igreja. As irmãs do ciclo de oração tem história, tem marcas no joelho. As irmãs pelejam muito no ciclo de oração, irmãos. Desde o primeiro crente entrou aqui, se ajoelhou e começou a orar a Deus, o culto já começou. O culto não começa depois das 6, depois das 7, depois que levanta, bate o sininho. Não. O culto começa com oração. Culto de doutrina, oração e doutrina. Culto de quinta, oração e culto. Domingo, oração e culto. Em casa, oração e oração. Acordar na madrugada. Versículo 7, de 1 ao 53. Estevão começa a pregar por muito tempo, falando sobre os profetas, sobre Moisés, e o seu rosto brilhava como de um anjo, diz o texto. O rosto de Estevão brilhava do Espírito Santo. Já dizia Eliseu Rodrigues: geralmente se morre como se vive. Já você deu a entender isso. O rosto dele brilhava. Ele foi capacitado e cheio do Espírito e tinha coragem. Pregou e debateu, teve coragem. Então ele começa a pregar. E vejam bem um pouco do conteúdo da pregação de Estevão. Olha bem, verso 2. Estevão lembra que o Senhor Deus apareceu ao nosso pai Abraão e o céu se abriu para Abraão. Em verso 9, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas no final Estevão lembra: mas Deus era com ele. Verso 10, Estevão contando ainda, o cara não cansa, o camarada é profeta mesmo. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. José, pequenininho, enviado por Deus, perante Faraó. Olha o que aconteceu. Que constituiu José governador sobre o Egito e toda a sua casa. Verso 30, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés agora. O céu se abriu para José.
se abriu para Abraão, se abriu para Moisés. 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi dirigida à voz do Senhor. 32, dizendo: eu sou o Senhor Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Nós não somos dignos da graça de Jesus. Nós não somos dignos de querer cantar, quero ver teu rosto, Jesus. Não, se quer ver, vai ter que morrer. Nós não somos dignos de entrar na sala do trono. Nós não somos dignos. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Os teólogos, os hereges da hipergraça, que se acham dignos da graça de Jesus, que já tem sua salvação premeditada, estão errados. Não entenderam de fato o que é a mensagem da cruz. Não entenderam de fato qual foi a mensagem de Jesus na cruz, o seu sacrifício. Voltando, presta atenção. 33. E disse o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Estevão continua falando, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como seus pais. 52, ele diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora anunciaram, fostes traidores e homicidas. Mataram Jesus, mataram os profetas que Deus sempre enviou. E agora essas pessoas da sinagoga resistem ao Espírito. 53, o versículo 53 foi o motivo que causou toda a ira. 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Deus teve misericórdia de trazer Jesus até aqui, em forma de humano, em forma de homem, em forma humana, para se sacrificar pela humanidade. Imagine só aquele homem naquela cruz. Todos os pecados da humanidade esmagaram Jesus, quebraram suas vértebras, perfuraram as suas veias sanguíneas, todos os pecados dos homens. E ele diz: e não aguardastes, não deram valor. Olha o que vai acontecer. 7,54, eles taparam os ouvidos e com ira rangiam os dentes contra ele e gritavam. Porém o texto diz: porém Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão acabou de pregar que Deus abriu os céus para os profetas. Agora os céus se abrem para Estevão. Quem tem vida de oração, o céu se abre, irmão. Quem tem vida de santidade, o céu se abre, irmão. Quem tem vida de jejum, de renúncia, o céu se abre para esse crente. Deus faz questão de se inclinar e ouvir. Aí você vê o irmão vindo, terno e gravata, senta na cadeira da igreja. Aí você acha: pô, aquele crente ali, cheio de bênção, cheio de vitória, feliz. Ele só foi feliz, alegre, sorriso no rosto. Aí ele está ajoelhado.
e você chega perto dele para ouvir o que ele está falando. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pior dos pecadores. Tem misericórdia de mim, porque sem a tua presença eu não sou nada. A pessoa que você vê com um sorriso no rosto todos os dias é a pessoa que pede misericórdia a Deus para não morrer. Versículo 58, presta atenção. Então o levaram para fora da cidade, o arrastaram até lá, então o apedrejavam até morrer. Não era apedrejaram, é apedrejava, era um processo. Aí você quer saber o que o Estevão fez? Vamos lá. Versículo 59, Atos 7, 59, olha o que Estevão diz. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e foram unânimes contra ele. 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E pondo-se de joelhos, em meio àquelas pedradas na sua cabeça, machucando o seu nervo craniano, Estevão fez questão, irmãos, de ficar de joelhos e pedir perdão por aqueles que o mataram. Os irmãos entendem o peso dessa mensagem. Estevão não fez nada. Eles apenas pregou sobre o Filho de Deus e responderam a Estevão com extrema violência. A Bíblia diz que o Sinédrio não teve permissão para fazer aquilo. Foi uma violência ilegal por causa da ira. Muitos cristãos, quando são perseguidos, apedrejados, caluniados, perseguidos, difamados, respondem com ira, com vingança. Não respondem com amor como Estevão fez. Não respondem com perdão como Estevão fez. Sabe o que eles fazem? Chega no culto, aí ao invés de ele pegar o irmão, conversar, resolver, porque a gente é irmãos em Cristo, né? A gente vai pro mesmo céu. Não, sabe o que ele faz? Faz indiretinha. Ele vê o irmão, fecha a cara pro irmão, dá bico pro irmão. Aí é aquele crente pós-culto. Chega no Face, chega no WhatsApp, chega no status. Tem gente que não quer te ver crescer. Irmão, tem gente assim, é sério. Aí ele vai ter oportunidade, vai cantar um hino. O irmão tal vai louvar um hino. Aí ele canta: quem te viu na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Aí naquela, pra você, irmão. Não, isso é hino vingativo, isso é emoção vingativa, isso é instinto vingativo. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso que o Deus que você serve te ensina. Ele ensina: perdoai os que vos perseguem, abençoe os que vos maldizem. Ame, perdoe. Jovens, você que tem chamado, tem promessa, muitos vão se arrepender contra vocês. E até fazendo um chave para colocar o pé de vocês crescerem. Mas Deus está dizendo: sou eu, o Rei dos Reis, e foi eu que chamei cada um de vocês. E não há ninguém que deve ser chamado. E quando vierem, perdoe-os, ame-os. Já vou concluir. A oração de Estevão perdoa pelo grande pecado e assim morre.
existe uma comparação entre a oração de Estevão e a oração de Jesus no Calvário. Estevão perdoou, Cristo perdoou, o seu dever também é perdoar. Jesus falou no Calvário: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Olha o que alguém cheio do Espírito diz. Olha o que alguém cheio do fruto de Deus diz. Olha o que alguém cheio de Deus diz. Pai, perdoai-os. Capítulo 8. Depois disso, no capítulo 8 no início, vocês veem que ali estava Saulo consentindo. Quando Estevão morre, quando a trajetória de Estevão acaba, a trajetória de Saulo começa. Quem leu Atos 8 e 9 sabe do que estou falando. E no ministério do apóstolo Paulo, por causa da oração de Estevão, surgiu Paulo. Deus tinha um chamado para Paulo. Você lembra que no início eu falei de oração, não foi? A espera pela promessa. Repita comigo: a espera pela promessa. Talvez tenha alguém aqui hoje sentado nesse banco, ou até no púlpito. Sabe por quê? Porque no passado alguém orou por você. Talvez algum jovem aqui só está aqui porque a mãe intercedeu, porque a avó intercedeu, porque o pai intercedeu, porque alguém intercedeu, porque algum irmão do ciclo de oração apontaram eles e oraram por eles. É o poder da oração, irmãos. Com Estevão aprendo 3 lições para encerrarmos: ser cheio do Espírito Santo, ter coragem, praticar perdão. Agora eu peço que você redobre sua atenção, não vou demorar. Ser cheio do Espírito Santo. O que nós devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo? Eu falei no início: oração, jejum, vida de santidade, de renúncia. Renunciar dói, de fato, eu sei como é isso. Eu neguei muita coisa na minha vida para estar onde eu estou hoje. O amor de Jesus me fez negar muita coisa para atender o chamado. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Se você está orando, continue orando. Se você está jejuando, continue jejuando. Se você está pedindo, continue pedindo. Jesus diz: pedi, pedi, buscai, buscai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Precisamos ser mais intensos em nossas orações. Tem crente que não sabe o que é sentir a dor do jejum. Quer pregar, quer ministrar, quer subir no altar, quer atender o chamado, sem saber o que é a dor da renúncia. Não sabe o que é meia hora de jejum, 9 horas de jejum, não sabe, tem medinho, está crescendo por aí afora e quase vindo para dentro da igreja um cristianismo liberal, modernizado, computadorizado, artificial, superficial. Não querem mais saber o que é a dor de jejum, o que é ficar 5, 3, 4 horas de joelho na madrugada. Não sabem o que é ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés tremia na presença de Deus. Olha a Bíblia de Jesus. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer pregação, ele ia fazer o quê? Orar. Ele fazia o quê, gente? Primeiro você pede, busca, entra no Santo dos Santos. E aí você espera para vir. Não é jejuar, orar e falar: cadê Jesus? Não. Ore, prossiga a sua caminhada e diga: Senhor, que seja feita a tua vontade.
Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. E nós temos que negar nossa carne, negar nosso eu, para levarmos nossa cruz. Tem que matar essa carne com jejum. Tem que matar essa promiscuidade com jejum. Muitos não querem largar aquele namoro escandaloso. Muitos não querem largar a carne. Muitos não querem negar o eu para seguir a cruz e levar a cruz de Jesus. Adotam para si deuses, adotam para si doutrinas, esquecendo da verdadeira mensagem. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a gente nega a nossa carne, carrega a nossa cruz, e a cada passo a gente sofre, a cada passo a gente diz: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não quero mais esse carro, Deus, eu não quero mais esse ministério. Mas você carrega mesmo assim, porque o amor, a graça que há no seu coração grita mais alto. E a cada passo que você dá, você diz: Jesus, a tua graça me basta. Jesus, a tua graça me basta. Jesus, a tua graça me basta. Segundo, ter coragem. Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, de poder, de coragem, amor, traduções, e de equilíbrio. A autoridade está com a gente. Deus enche e capacita, como foi no dia de Pentecostes. Deus encheu todos que estavam naquela casa. Deus encheu, os capacitou, deu autoridade e coragem que eles precisavam. E precisamos pedir a Jesus todos os dias essa coragem. Ainda que você não queira, que você não deseje, ainda que você não queira pegar no microfone, ainda que você queira sentar no último banco da igreja, ainda que você queira não vir para a igreja, ainda que você não queira tomar a cruz, mas Deus está dizendo: eu capacito você, sou eu quem encho você, sou eu quem te capacito, sou eu quem te autorizo, sou eu quem te dou coragem. Sou eu quem dou coragem para vocês, jovens. Sou eu quem capacita, assim diz o Senhor. Não podemos ter medo de abrir a Bíblia e expor as Escrituras. Não temos que ter medo de professar a nossa fé. Pegue sua Bíblia, levante ela comigo e faça assim: fale comigo. Eu preciso defender a minha fé. Como eu falei no início, o Coliseu não parou a igreja, o demônio não parou a igreja, nada parou a igreja. E não é agora que vamos falar: lei de homem não vai calar a igreja, os homens profanos não vão calar a igreja, os ímpios não vão calar a igreja, o inferno não vai calar a igreja, os grupinhos comunistas não vão calar a igreja. Lei comunista não vai parar nem calar a igreja. Ficaram sabendo? Querem modificar a Bíblia. A gente tem que tirar da Bíblia, né? Coisa que assim, dói pra nós, né? Faz mal. Adúlteros tem que tirar, né? Ímpio tem que tirar, inferno tem que tirar. Querem modificar a palavra de Deus. Alguns cristãos, ao invés de enraizarem sua fé,
estão curtindo por aí. Um opa-opa. Ah, você é novo, você é jovem, você é adolescente. Aproveita, rapaz. Você é muito novo para dentro de igreja. Você é muito novo para estar lendo Bíblia. Para que vai aproveitar, você é jovem ainda, vai viver muito. Isso é conversa do diabo, irmão. Como diz os jovens hoje em dia, pega a visão. Assim estão dizendo. Tudo que o diabo quer é tirar os jovens da presença. Tudo que querem fazer é tirar os jovens do foco. Tudo que querem, sempre quiserem fazer, é tirar os jovens da comunhão, de dentro da igreja, onde é o lugar deles. Pais, tenham cuidado, protejam seus filhos das falsas doutrinas. Meu Deus! Filhos, honrem seus pais. Honrem a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque quando vir o dia da grande tribulação, vamos estar enraizados na palavra, na fé. Glória a Deus. Querem modificar a Bíblia, querem modificar nossa fé, nosso cristianismo verdadeiro. Querem adulterar tudo. É o modernismo, irmão. Está chegando. E se vocês vão pesquisar na internet, vão ver que algumas igrejas já estão adaptando o casamento do mesmo sexo. Não foi isso que Jesus ensinou. Aí quando o engraçadinho, quando ele vier para você falar isso, você abre a Bíblia na cara dele e fala assim, ó: Tiago 4,4, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não temos que ter medo de expor as Escrituras. Não temos que ter medo de abrir a Bíblia na cara dos hereges. Temos que ser sinceros com nossa fé. Terceiro, para finalizar, praticar o perdão. Quem perdoa é perdoado. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quem perdoa é o quê? Jesus não morreu na cruz. Não foi como algum diz na tradição que é assim ou assim. Jesus morreu foi assim, de braços abertos. E mesmo assim, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E mesmo na cruz, ele fez missões. Um ladrão que estava do lado dele, Senhor, basicamente falou: Senhor, me perdoa. E Jesus: Filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Temos que pedir o perdão de Jesus todos os dias. Quem perdoa é perdoado, irmão. Jesus morreu por mim e por você. Todos os pecados da humanidade perfuraram Jesus. Todos os pecados dos homens esmagaram Jesus. E tem gente que não é grata, que não é grato ao poder e ao perdão de Jesus. Fica de pé comigo para encerrarmos. Talvez alguém entrou aqui magoado. Alguém pode ter traído você de alguma maneira, te magoado, te entristecido. Talvez alguém fez isso com você. Talvez você precise perdoar mais, sabe? Deus está mandando, irmão. Talvez Deus esteja pedindo: ame mais, perdoe mais. A banda puxa o hino.
Quero que vocês, irmãos, toda a igreja, os adultos, estejam suas mãos para os jovens, e todos nós, unanimemente, todos juntos, vamos fecharmos os olhos e orarmos, e juntos pedir perdão a Deus por quem nós somos, pela nossa natureza caída, e pela mão estendida dos irmãos para os jovens. Vamos orar por esses jovens. Os jovens, nós somos carentes das orações, nós somos carentes de oração, somos carentes do amor de Jesus, do perdão de Jesus. Todos nós, feche seus olhos, hora de falar com o papai. Deus está aqui, irmão, eu sinto Deus aqui, dentro do pequeno microfone. Hora de falar com o Rei dos Reis, o Messias, o Filho de Deus que morreu naquela cruz por mim e por você. Se você não é batizado no Espírito Santo, hoje pode ser seu dia. Se você não recebeu o dom das línguas, hoje pode ser seu dia. Se algo na sua vida se perdeu, se algo na sua vida te magoou, hoje eu te digo, hoje é o grande dia. Vamos falar com Deus, irmãos. Aleluia. Vamos pedir perdão a Deus por quem nós somos. E às vezes nós traímos Jesus com nossos pecados. Às vezes nós mentimos para Jesus. Às vezes nós o negligenciamos por besteira, por nada. Mas Jesus diz: ainda que você erre, filho, ainda que você erre, filha, eu estou de braços abertos para receber você. Feche seus olhos, por favor. Só um minutinho. Os mais velhos, estendam suas mãos para esses jovens e comecem a orar. Comecem a clamar para que dons sejam derramados, para que batismos sejam feitos, o chamado seja ministrado, o poder de Deus caia, assim como foi no dia de Pentecostes. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui estão nós, jovens, Pai, como a primazia, Senhor, derrama a Sua graça, derrama o Teu Espírito, faz nós sermos como Estevão, Pai, que nós venhamos perdoar mais, amar mais, buscarmos mais, ser mais cheio do que já somos. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Oh, Senhor, eu te peço pela tua infinita misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Pai, clamando e orando. Oh, Filho do Espírito Santo. Meu Pai, livra também. Se os irmãos quiserem, adote o jovem e abraçar alguém. Talvez alguém entrou aqui precisando de um abraço, irmão. Se Deus está vendo você para abraçar algum jovem, pode abraçar. É Deus quem está mandando, irmão. Só está cumprindo ordem, só está cumprindo ordem. Adote o jovem e abraço.
suas orações. Glória a Deus. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, nos amadurece na tua palavra, nos enraiza na tua graça, nos faz frutificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeça, irmão, minha oportunidade, em nome de Jesus. Ore para nossos jovens, ore e continue orando, em nome de Jesus. Amém.